Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 14, capítulo 4, capítulo 4, versículo 14. O versículo é 14 e o capítulo é 4. Irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, para aprender um pouco mais junto comigo da palavra de Deus. Quero fazer menção da vida do pastor Renato, pela confiança que nos confiou, juntamente com o pastor Fábio, a direção deste culto de ensino, Segunda Avivada. Se você está aqui é porque Deus quer te avivar na palavra. Agradecer ao pastor Fábio pelo apoio também, pela parceria, pela confiança. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14, para que possamos dar continuidade nesse ensino dos evangelhos. Irmãos, é uma palavra muito simples, uma palavra simples que Deus nos dera. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim o texto: Então Jesus voltou pela virtude do Espírito para a Galiléia, e sua fama correu por toda aquela terra em redor. E sua fama correu por toda aquela terra em derredor. E ensinava nas sinagogas deles, sendo louvado por todos. Somente até aqui. Pode se assentar. Glorificando a Deus. Meus irmãos, o pastor Fábio acabou de fazer um rápido resumo, acerca da última aula, na qual nós podemos observar, reverendo Cláudio, também Adriano está aqui, Deus abençoe sua vida. Nós podemos observar alguns estágios da nossa vida cristã. Nós podemos observar nessas duas últimas aulas que Jesus, ele passa pelo batismo. João batiza Jesus, e depois que Jesus é batizado, o texto diz que o Espírito leva Jesus para o deserto. Então, é duas fases, dois estágios da nossa vida cristã: é batismo e deserto. E nós podemos aprender algumas lições com o deserto. O pastor Fábio acabou de dizer que Deus nos leva para o deserto para nos ensinar algo. E quando nós não aprendemos a lição que Deus quer nos ensinar com o deserto, vai acontecer a tipologia do que aconteceu com o povo de Israel, porque o povo de Israel deveria ter chegado na terra prometida após 40 dias de saída do Egito. Só que ao invés disso, quando eles chegaram diante da terra, veio a murmuração. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que tentaram a Cristo, idolatraram, fornicaram e murmuraram contra Deus. Então isso fez com que o povo ficasse dando voltas no deserto. Só que Jesus cumpriu esses 40 dias, no monte, no deserto, quando ele é levado ao deserto, ele cumpre o que Israel não conseguiu cumprir. Dentro desses 40 dias, Jesus, ele é tentado pelo diabo. Por quê, irmãos? Satanás, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, à procura de quem ele possa tragar, como um leão. Só que nós podemos observar na aula anterior que Satanás, ele é covarde. Por quê? Ele esperou o momento que Jesus teve fome para tentar Jesus. Então, Deus nos leva até o deserto e Satanás fica nos observando nossas atitudes, para esperar um momento de fraqueza nossa ou fraqueza tua para vir contra a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele foi ferramenta de Deus para dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que para a vergonha de Satanás,
Ele pensa que o momento da nossa fraqueza é o momento que ele vai nos destruir, nos derrotar. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus nos leva até o deserto, irmãos, para nos aperfeiçoar. Porque o propósito do deserto é para que Deus venha, o velho homem venha morrer, e o DNA de Deus, o caráter de Deus, seja inserido na nossa natureza humana. Porque foi falado algumas aulas atrás sobre o batismo, né? Com espírito e com fogo. Então, não é que não existe dois batismos. Existe o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo e com fogo. Não é que existe 3 batismos. É 2 batismos: o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Só que existe uma característica, né? Mas uma característica do batismo com o Espírito Santo, que é o batismo com fogo, aonde Deus vai inserir o caráter dele, que é fogo, na nossa natureza humana. Então Deus está permitindo os desertos da vida te modelar, te tratar, para que possamos crescer e alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Esse é o propósito do deserto. Jesus, então, depois que ele sai do deserto, o evangelista Lucas, ele escreve que o Espírito, pela virtude do Espírito, Jesus volta para a Galiléia, pela virtude do Espírito. O interessante, irmãos, é que estudando este texto, nós podemos perceber o quanto Jesus ele nos constrange. Porque na nossa geração, tem muitos que pensam que depois do deserto vem a exaltação. Ou muitos pensam que depois do deserto, eles já estão preparados para viver a promessa, o tempo de Deus. Mas Jesus ele vai nos constranger, irmãos, porque depois que ele saiu do deserto, ele volta para sua casa. O Espírito conduz Jesus de volta para sua casa, aonde viviam seus pais, seus irmãos, por parte de José, né? Ali em Nazaré habitava José, Maria e os irmãos de Jesus. Jesus volta para a sua cidade, onde ele vivia com a sua família, com os seus irmãos. Mas algumas regras básicas dentro da bibliologia que nós precisamos analisar para estudar cada texto da Bíblia, é porque o texto sem o contexto, texto fora do seu contexto, ele vira pretexto. Então existe 3 regras a serem analisadas. Dentro da bibliologia judaica, eu preciso examinar tempo, cultura e lugar. Dentro da bibliologia, para que eu possa ter uma interpretação clara acerca da veracidade da palavra, eu preciso examinar o tempo, a cultura e o lugar. E dentro do tempo, eu vou também observar 3 aspectos. Dentro do tempo, eu vou observar 3 aspectos, que é o escrito, a fala do autor e o tempo em que o texto foi escrito. Lucas, ele escreveu seu livro direcionado aos gregos, especificamente a um homem chamado Teófilo. Lucas, juntamente com Mateus, Lucas ele era conhecido, irmãos, no meio dos gregos daquela época como Hilel. Não é o mesmo Hilel, aquele que é o rabino, que tinha uma faculdade de ensino na época de Cristo, um pouco anterior na época de Cristo. Não é o Hilel, que é o grande rabino, mas Lucas também era chamado por alguns como Hilel na antiguidade. E junto com o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas possui
algo em comum, algumas peculiaridades. Por quê? O propósito de Lucas, no seu evangelho, Lucas escreve o seu evangelho e ele está revelando um atributo de Jesus, e o propósito da narrativa de Lucas, do evangelho de Lucas, é provar a humanidade de Cristo, que Cristo, ele morreu como filho do homem. E existe uma peculiaridade com o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que são as genealogias. A genealogia de Lucas tem o propósito de mostrar a descendência de Jesus como a semente da mulher. O propósito da genealogia de Lucas é mostrar a descendência de Jesus de Maria. Jesus veio a nascer como a semente da mulher, cumprindo assim a promessa que Deus havia feito em Gênesis capítulo 3, versículo 16, que no mundo judaico é conhecido como proto-evangelho. Então Deus já vem manifestando a sua graça, falando da sua graça, do seu evangelho, desde o Gênesis, como foi ensinado algumas aulas atrás, desde quando Deus criou a terra, ele vem falando acerca do seu evangelho. Mateus, ele cita, irmãos, algumas profecias, e o intuito de Mateus com a sua genealogia é de provar a descendência de Jesus, a descendência real de Jesus, partindo de Abraão, passando por Davi, e chegando até Cristo. O propósito de Mateus com a sua genealogia é mostrar que Jesus é o filho de Davi, é aquele a qual Deus prometeu para Davi, prometeu também para Abraão, que da sua descendência seria abençoado todos os povos da terra. E este texto de Lucas capítulo 4, versículo 14, ele está em conexão com Mateus capítulo 4, também versículo 12. E quando Jesus, ele desce do deserto, ele sai do deserto, ele sai para cumprir aquilo que ele havia falado diante de Satanás. Por quê, irmãos? A nossa vida, a nossa maneira de viver vai respaldar o evangelho. Por quê? Falar, até papagaio fala, irmãos? Mas a nossa maneira de viver vai respaldar o evangelho de Cristo. E quando Jesus desce, sai do deserto, antes dele chegar em Nazaré, o evangelista Mateus, ele diz, abre lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, se alguém puder ler para mim, em nome de Jesus. Versículo 12, 4, versículo 12. Mateus 4, versículo 12. Somente até aqui. Jesus sai do deserto e Jesus nos constrange, irmãos. Porque foi no deserto, pastor Fábio, que Jesus renunciou à fama. Porque Satanás quer elevar a natureza humana, quer elevar o homem de forma meteórica a lugares altos. Mas da mesma maneira que Satanás, ele tem poder para levar o homem a lugares altos, ele também tem poder para o fazer cair de lá. Então Jesus renunciou à fama diante de Satanás, renunciou os reinos que Satanás tinha para o oferecer. Ele renunciou com a
palavra, e depois que ele renuncia com a palavra, ele vai demonstrar com a sua maneira de viver. Porque o evangelista Lucas vai dizer, se você puder voltar, deixar aí aberto em Mateus 4:12 e em Lucas 4:14, você vai ver escrito, o evangelista Lucas dizer que a fama de Jesus percorria toda aquela região. E o interessante, irmão, é que Jesus estava no início do seu ministério terreno, sim ou não? Jesus estava no início do seu ministério, e Satanás o tentou para o fazer subir de forma meteórica. Só que Lucas diz que a fama de Jesus percorria por toda parte. Jesus, irmão, não andava junto com a fama. Por quê? Satanás muitas das vezes quer te fazer conhecido. Mas Jesus, ele vem mostrando no deserto um estágio da nossa vida cristã, que Deus, ele vai te exaltar nos desertos e nas tentações que você vence no anonimato. A fama de Jesus percorria, mas Jesus não andava com a fama. Por quê? De maneira que eu venço a tentação no deserto, Deus vai soprar o meu nome. Não precisa eu querer aparecer, não precisa eu exigir caminhonete 0 quilômetro, porque Jesus andava de jumento, irmão. Jesus, a vida de Cristo, se nós que somos imitadores de Cristo, a vida de Cristo, ela é minuciosamente um exemplo para nós outros. Jesus, com a sua forma de viver, ele vem nos constrangendo, irmão, nos ensinando o que é ser cristão de verdade. Porque ser cristão é ser pequenos Cristo. Jesus não andava com a fama. Não precisa, irmão, de nós querer andarmos com a fama. Porque quando a nossa fama chega na nossa frente, nós queremos exigir carro bom, hotel 5 estrelas, oferta alta. Mas quando nós deixamos Deus fazer a obra, nós vamos vencer a tentação no anonimato, e quem vai fazer aquilo que nós não podemos fazer é Deus. Jesus não andava com a fama, não precisa de nós andarmos com a fama. Quem faz a obra na nossa vida é Deus. A natureza humana, ela é tentada a querer estar em evidência, mas a natureza espiritual, ela vai vencer cada deserto com Deus, porque ela sabe que quem exalta, quem é capaz de nos fazer reconhecidos na terra, reconhecido no céu, é somente aquele que nos chamou para a boa obra. Por isso, irmão, não precisa de ninguém te reconhecer, não precisa de ninguém saber os desertos que você está vencendo com Deus, porque Deus te conhece no deserto. Deus conhece o seu povo no deserto. À medida que você vence o deserto, o Todo-Poderoso vai fazendo a obra que Ele prometeu fazer na tua vida. Jesus não andava com a fama. No início do seu ministério, em meio à tentação da geração que nós vivemos, nós vemos um Jesus vencendo o deserto, vencendo a tentação no anonimato e deixando com que Deus sopre o seu nome por toda aquela região. Jesus, ao ouvir a notícia que João estava preso em Mateus 14, versículo 12, sabe por quê, irmãos? Nem toda fama é sinal de sucesso. Nós precisamos saber pedir direção de Deus para discernir o que é fama e o que é propósito.
Irmão, propósito e fama é totalmente diferente. Sucesso, irmão, é fruto de trabalho. Trabalho bem feito vai resultar em sucesso. O trabalho bem feito, reverendo Adriano, ele vai resultar em sucesso. Boa administração vai resultar em sucesso. E para isso, tem ferramentas, né, de ensinos psicológicos, inclusive de prosperidade financeira, né, para você alcançar. É isso que tem, né, nós vamos encontrar, né, em abundância hoje em dia. Mas nós precisamos discernir o que é fama, o que é sucesso e o que é propósito. Por quê? Se formos analisar os padrões bíblicos, nós vamos ver um Jesus que morreu crucificado, um Jesus que, de uma multidão que o seguia, ele tirou 70 para que ele enviasse. Daqueles 70, Jesus tira 12, que foi os apóstolos, e dos 12 Jesus vai tirar 3 amigos. Mas no momento, no ápice da crucificação, os evangelistas vão narrar que apenas alguns estavam presentes no momento da crucificação. Algumas mulheres, né, algumas Marias. Maria estava ali presente, as Marias estavam ali presentes, o apóstolo João também estava ali presente. E segundo a história, vai nos dizer também, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também estavam ali presentes, por nome de Salomé. A mãe de Tiago e João, por nome de Salomé, também estavam ali presentes. Se formos analisar o sucesso, o padrão de sucesso de Cristo, se a gente for analisar num padrão terreno, irmãos, nós vamos dizer que ele não teve sucesso, não teve fama. Reverendo Adriano, estou sentindo a presença de Deus. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, os religiosos daquela época perguntaram: quem é este? Quem é este? Quem é este? Irmão, tem um gostinho melhor quando você chega em um lugar para ser instrumento de Deus, quando você chega em um lugar para ser usado por Deus e as pessoas perguntam: quem é esse? Porque quando Deus te usar, vai ser para a glória, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos enviou. Se formos analisar o padrão de sucesso de Cristo terreno, irmãos, nós vamos chegar a uma conclusão que ele não teve sucesso em seu ministério terreno. Por quê? Fama não tem a ver com propósito. Jesus morreu na cruz, poucas pessoas estavam no momento da crucificação, ele foi traído, aqueles que o seguiam de perto o deixaram de seguir. E na cultura judaica, deixar de seguir, irmãos, quer dizer desviar. Pedro deixou de seguir, né, pastor Fábio? Deixar de ser discípulo de Cristo quer dizer, significa deixar de trilhar uma caminhada com Jesus, deixar de trilhar os passos do mestre, o caminho que o Senhor nos ensinou. Para muitos, Jesus não teve sucesso ali na crucificação. Por quê? Ministério não tem a ver com fama, tem a ver com propósito. Porque a cruz era propósito de Deus. E a cruz, irmão, ela não é para sempre. A cruz é só um estágio que Jesus passou. A crucificação foi um estágio que Jesus passou, em um estágio que eu e você vamos passar. Para quê? Muitas das vezes, irmão, Deus vai permitir a vergonha da cruz. Muitas das vezes Deus vai permitir a exposição diante dos algozes.
mas tenha certeza de uma coisa: o sofrimento não é o fim, o sofrimento é o meio, porque o sofrimento é o deserto que Deus vai permitir como um meio para que lá na frente Ele possa te exaltar diante dos teus inimigos. Então a cruz é passageira, a cruz só faz parte do propósito. A cruz, na verdade, faz parte do processo de Deus na nossa vida. Quando nós estivermos aqui na terra, irmão, tudo é processo. Tudo na nossa vida é processo. E se você, uma vez que você entrega a sua vida para Deus, você ora dizendo: Deus, faz em mim a tua vontade, que não seja a minha, mas seja a tua. Deus vai direcionar a sua vida de uma forma extraordinária, a tal ponto que tudo que acontecer na sua vida aqui na terra faz parte de um processo de Deus, porque Ele está te preparando para uma grande obra aqui na terra. Amém? Jesus passou pelo deserto, passou pela cruz, porque o sofrimento não é o fim. Já vi pregadores dizer, irmãos, que Paulo foi batizado no sofrimento. Irmão, sofrimento não é o fim. Sofrimento é o meio. Deus vai permitir os desertos, sofrimentos da vida, para que lá na frente Ele possa nos exaltar. Porque sem luta não tem vitória, sem humilhação não tem exaltação. Já falei demais sobre isso. Preciso falar sobre João, né? Porque Jesus fica sabendo que João foi preso. Então a prisão de João foi o termômetro profético na vida de Jesus. Porque o mesmo João vai dizer, abre aí em João capítulo 1, versículo 31. João capítulo 1, versículo 31, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Se alguém puder abrir e ler para mim também, fazendo favor. João 1, 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. O propósito principal do ministério de João era batizar até que ele fosse manifestado a Israel. Só que João recebeu o sinal de Deus, que foi o Espírito descendo como pomba e permanecendo sobre o Messias. Esse era o sinal de Deus. Só que quando João viu o sinal de Deus, batizou, o Messias foi manifestado, João não parou de batizar. João continuou batizando. Meus irmãos, daí João foi tentado pela mesma tentação que Jesus foi tentado no deserto. Por quê? João era a voz, mas estava na hora do Verbo começar seu ministério terreno. E o ministério, irmãos, ele traz consigo alguns privilégios. João não quis parar na hora dele parar. E o coração do povo naquela época estava dividido entre dois profetas. O povo pensava que João era o Messias. Foi por isso que os fariseus enviaram alguns para questionar a João se ele era o Messias. E muitos questionavam acerca disso. Também por ele ter nascido
na casa do sacerdote. E depois, no decorrer do seu ministério, nós vamos ver o mesmo João que anunciou o Messias, agora retardando o início do seu ministério. Porque no momento que ele, a partir do momento que João disse assim, eis aqui o Cordeiro de Deus, João estava passando a continuidade da obra para Jesus. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 27, na próxima aula eu vou trazer para os irmãos, dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João. Em algumas traduções, na tradução David Stern, que ela é um pouco mais aproximada dos originais, vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. Há quem pegue essa palavra e diga que não existe mais um ministério profético depois de João, mas é bem verdade que o apóstolo João, ele vai avalizando o ministério profético quando ele escreve Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai respaldar o ministério profético. E quanto a isso também, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, não proibais as línguas, se não tem línguas, não tem profecia. É por isso, você que está me observando aí do outro lado da câmera, deixa o povo falar em línguas, porque Deus quer falar no arraial. É por isso que quando foram dizer para Moisés que o povo estava profetizando, Moisés já estava com a visão de Deus, enxergando, irmãos, Atos capítulo 2, e Moisés disse, quem me dera se todo mundo profetizasse. Então, lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito, ele veio sobre toda a igreja. Aí o bambambam quer achar que só ele profetiza, só ele que prega. Não, meu irmão, Deus também levanta profeta no anonimato, e Deus vai levantar profeta no meio do arraial. Aleluia! Porque nós somos um corpo. O mesmo Espírito da profecia que age aqui, age aí, em nome de Jesus. Então, irmãos, a multidão seguia João, mas eles deveriam seguir Jesus. E só apenas dois, no momento após em que João batiza Jesus, apenas dois, depois Jesus volta, né? Jesus volta no lugar do batismo, Jesus é batizado, vai para sua casa, depois ele volta mais uma vez, e a multidão seguia João e deveria seguir Jesus, só que apenas dois seguiram Jesus, André e o discípulo anônimo. André e o discípulo anônimo. Esse discípulo anônimo, irmãos, é uma questão que o pastor Renato levantou no seminário, desde quando começou, lá na Major Jerônimo, né? Daqui a algumas aulas nós vamos falar quem é, né, pastor Fábio? O discípulo anônimo. Vamos trazer aqui bases que possam nos respaldar, né? Base bíblica e histórica, para que possam nos respaldar em dizer quem é o discípulo anônimo. João não conhecia Jesus, mas, irmãos, o maior fator de desonra é a convivência. É o maior fator de desonra é a convivência. E algumas pessoas não estão preparadas espiritualmente para conviver com um líder. Algumas pessoas não estão preparadas para conviver com um líder. O maior fator de desonra, irmãos, eu vim dizer para os irmãos que é a convivência. E João não conhecia Jesus, mas João era parente de Jesus. Quem sabe, eu não posso afirmar, né? Quem sabe eu não posso afirmar que João já tinha ouvido falar de Jesus, né? Não conhecia pessoalmente, mas por ser parente, quem sabe
ele já ouviu falar de Jesus como sendo parente dele, mas Deus já havia falado para João de Jesus. João conhecia as promessas acerca de Jesus. Por quê? Uma coisa é eu ouvir falar, mas outra coisa é os meus olhos veem a face do Todo-Poderoso. Então, o maior fator de desonra é a convivência. E João disse: aquele que vem após mim, ele é maior. João falou: aquele que vem após mim é maior. Só que uma coisa é falar e a outra coisa é fazer na prática. E Deus, irmãos, Ele sempre tem na sua obra alguém melhor naquilo que eu faço. Deus sempre prepara alguém mais capacitado do que eu naquilo que eu estou fazendo na obra dele. Porque se o reino é de Deus, Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Quando Elias estava na caverna, a Bíblia diz que Deus fala com Elias: Elias, desce da caverna, unge Jeú como rei e unge Eliseu como profeta. Elias lançou a capa sobre Eliseu, mas é bem verdade, irmãos, que Elias deveria ungir a Eliseu como profeta. Ao invés disso, Elias lançou a capa, não quis ungir Eliseu. Aí, irmãos, estava na hora de Eliseu começar seu ministério profético. Irmãos, o que Deus chamou você para fazer, Ele vai fazer na tua vida. O que Deus chamou para você para fazer, você vai fazer. Impeça quem impedir, queira Satanás ou não, queira alguém ou não. O que Deus te chamou para fazer, irmão, você vai fazer no tempo oportuno, no tempo de Deus você vai fazer. Porque nós podemos esquecer daquilo que nós falamos. E tem gente que pensa que Deus tem amnésia ou falha de memória, mas aquilo que Deus prometeu desde a fundação do mundo ao teu respeito vai se cumprir. Se foi Deus quem falou, acalma o teu coração, porque vai se cumprir. Tem gente pensando, irmãos, que vai dar um jeitinho para aquilo que Deus prometeu. Tem gente pensando que Deus esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Mas aquilo que Deus prometeu, a palavra de Deus vai dizer que Ele é fiel para cumprir. Porque se o reino é dele, Ele faz na hora que Ele quer, sem dar satisfação para ninguém. Então estava na hora de Eliseu dar início ao seu ministério profético. Devido a isso, irmãos, Deus vai permitir o redemoinho para tomar Elias. Por quê? Estava na hora de Eliseu começar. Estava na hora daquele que seria maior do que Elias começar seu ministério. E João Batista, ele veio no espírito, na unção de Elias, e Eliseu na tipologia de Jesus. E quando João Batista vai dizer que eu diminua e que ele cresça, João não está falando da sua morte. Eu já vi, pastor Fábio, pregadores dizer que João está falando da sua morte, mas não, porque João tinha promessa. Chegaria o tempo de Deus, de João, descer em Jerusalém e sair do deserto. Só que, irmão, eu preciso estar no lugar certo, no tempo certo de Deus me usar. Se Deus quer te usar no deserto, permanece no deserto, porque você vai frutificar no deserto. A Bíblia diz que as multidões se deslocavam da cidade para ouvir a mensagem de João no deserto. Se é o tempo de Deus te usar no deserto, irmão, se disponha para ser usado na instrumentalidade do Espírito, porque se você estiver no deserto, você vai frutificar. Você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, vai frutificar, porque no deserto Deus faz
a água jorrar da rocha e vai molhar a água, a árvore que está no deserto. Permaneça no deserto, porque Deus vai te usar lá. No deserto, irmão, você também vai estar no Salmo capítulo 1, porque no deserto você vai ser como árvore plantada, e os rios que fluem do trono de Deus vão te molhar, e você vai frutificar. Os rios de Deus vão te molhar e você vai frutificar. Se João para de batizar naquele momento, vou partir para o encerramento. Se João para de batizar naquele momento que ele anunciou o Cordeiro, João não tinha perdido a sua cabeça. Tem muito profeta que está perdendo a cabeça por não conhecer o tempo profético de Deus na sua vida. João tinha promessa, sim ou não? Ah, pastor, mas quem tem promessa morre? Morre. Quem tem promessa também morre. Por quê? A fé, o que é a fé, irmão? O que é a fé? É o firme fundamento, né? Então, a nossa fé, ela tem um fundamento. A fé significa, a fé é a capacidade divina que eu recebo para mim agir à altura da promessa. Ah, Deus me prometeu que eu vou ser um mestre, mas se você fica assistindo novela, se você não dedica no estudo, gasta seu dinheiro com sanduíche, pizza, coisas que não vão te ajudar a alcançar a promessa, você nunca vai alcançar, irmão. Porque fé é a capacidade divina que eu recebo para me agir à altura da promessa. Deus te prometeu que você vai ser um médico, mas se você não estudar para isso, medicina não se aprende assistindo televisão, medicina não se aprende vendo futebol na televisão, né? Palavra de Deus não se aprende assistindo o jogo do Cruzeiro, do Atlético. Palavra de Deus se aprende navegando no oceano da palavra. Palavra de Deus se aprende vindo para a segunda avivada, irmão. Você está aqui sendo preparado por Deus para uma grande obra. A fé é, se tiver uma caneta, escreve aí. Fé é confirmar, estabelecer e sustentar. Porque se foi Deus quem falou, Deus confirma. Né, pastor Fábio? Nós vamos ver confirmar, estabelecer e sustentar. A Bíblia, ela se confirma, né? Confiar. O original da fé também é confiar, né? Se foi Deus que falou algo, se Deus usou um profeta, irmão, para te falar alguma coisa, se for de Deus, Ele vai ter que confirmar. Porque quando Deus fala com os seus filhos, Deus fala no interior. Se Deus falar algo no seu interior, irmão, você não precisa correr atrás de profeta. Ele mesmo vai confirmar aquilo que ele falou dentro de você. As pessoas geralmente vão atrás de profeta. Tem gente que consulta profeta para tudo, né? Para comprar sabonete, para comprar o arroz, para comprar uma camisa. Só que Deus vai falar no seu espírito, que está conectado com o Espírito de Deus. Deus vai usar um profeta para confirmar o que ele já te disse no seu interior. Mas eu não posso parar aqui, que já é 9h10, meu Deus, já está acabando a aula, hein? Toda palavra que o Eterno fala está condicionada, né?
Por quê? Existe algo chamado livre-arbítrio, que é algo que se torna um véu diante de Deus e diante do homem. É algo que vai causar um impedimento na ação de Deus para a minha vida. Irmão, Deus ele é tão maravilhoso que se uma pessoa fazer ou não a vontade de Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Se eu agir conforme as promessas ou não, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então é melhor eu me esvaziar de mim, abrir mão da minha vontade, porque quando eu tomo decisões que eu quebro a minha cara, é bem melhor pedir ao Senhor que tome a direção da nossa vida, porque os caminhos do Senhor são bem melhores que os meus, do que os teus, e os sonhos de Deus, irmãos, aquilo que Ele planejou para nós outros, são bem maiores do que aquilo que nós pensamos, que nós esperamos. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para a nossa vida. João tinha promessa, ia chegar o tempo de João ir até a cidade. Só que João saiu do deserto e ele era a voz que clama no deserto. Saiu do deserto antes do tempo. Meus amados, João, ele fazia parte de um grupo de levitas chamado essênios, que por causa da corrupção do sistema religioso da época, eles foram morar no deserto. Ele não vestia a estola sacerdotal, mas ele vestia pele de camelo e cinto. Sabe o que nós aprendemos com isso? Se Deus te chamou para te usar no deserto, Ele vai te preparar para enfrentar cada deserto que você deve passar. Ele vai te vestir de maneira apropriada, ou seja, Ele vai te sustentar a cada detalhe da sua vida. Deus não esconde os nossos erros, irmãos. Deus não envergonha ninguém, mas Ele não esconde os nossos erros e as nossas capacidades, as nossas incapacidades. João não conseguiu praticar o que ele ensinou. João conheceu Jesus, mas quando ele estava preso, Deus conheceu o fato dele ser o Messias. Nós precisamos pedir o discernimento de Deus, porque às vezes nós estaremos convivendo com alguém e nós não iremos reconhecer que verdadeiramente ele é um ungido do Senhor. O problema é que nós criamos uma maquete de gente perfeita. Somos homens comuns, mas carregamos, e somos vasos, somos homens comuns, e como um vaso, nós carregamos a unção de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que foi da vontade de Deus colocar um tesouro dentro do vaso de barro. Você é vaso e é isso que nos constrange, irmãos, em saber que o que traz a beleza do vaso não é aquilo que ele é, mas é aquilo que ele carrega. Você carrega a presença do Eterno, você carrega promessas de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Eu vou encerrar. Se chegar o tempo profético de Deus te usar, não há quem impeça isso. Deus vai mover céu e vai mover terra, mas Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele havia planejado ao teu respeito. Esse é o nosso Deus. João não parou de batizar, começou a se levantar boatos. Lá em João capítulo 4, versículo 1, os fariseus começaram a dizer que Jesus batizava mais que João, haja vista que Jesus não batizava. Por quê? Jesus, ele é o corpo. Não tem como o corpo batizar um membro do corpo.
Lá em João 4:1, os discípulos estão na tipologia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos inserir no corpo de Cristo. O Espírito Santo vai nos inserir no corpo de Cristo. A Bíblia está dizendo em Mateus 4, versículo 12, que quando João é preso, Jesus, ele partiu para a Galileia para começar a dar início ao seu ministério. Na Galileia, região que ficava entre Zebulon e Naftali, região onde havia muitos gentios, muitos soldados romanos, onde havia cavalaria. Só que Jesus não pensou na ascensão do seu ministério. Quando Jesus vai para a Galileia, Jesus pensa na expansão do evangelho e também no cumprimento da promessa. Eu preciso, irmão, me posicionar no lugar certo, aonde a obra que Deus tem na minha vida, ela vai acontecer. Jesus se posiciona na Galileia. A região da Galileia, irmãos, ela foi palco, já vou encerrar, ela foi palco de idolatria na época dos reis. Ela foi palco de idolatria porque os reis adoravam nos altos. A Galileia, ela fica ali na fronteira com a Síria, logo mais acima. Também tem a Babilônia, logo mais abaixo, na sua posição geográfica, nos tempos antigos. Nós vamos ver logo mais abaixo da Síria, da Galileia, nós vamos ver a região do Egito, Moabe. E João pregava naquelas regiões, nas regiões do Rio Jordão, que subiam até a Galileia. Ele preparava o caminho de Cristo. Como preparador de caminho, ele preparava o caminho para a manifestação do Messias. A Galileia, ela era uma região portuária, aonde navios embarcações de todo o canto da terra passavam naquele lugar. Nos tempos de Cristo, a Galileia, ela era conhecida como as regiões aonde se criavam porcos. Regiões aonde se criavam porcos. Nós vamos ver, irmãos, duas portas de acesso para Satanás, pastor Fábio, trabalhar naquela região. Porque a transgressão da lei é a porta para Satanás trabalhar. E nós vamos ver nos evangelhos que aquelas regiões ali próximo de Gadara, da Galileia, elas eram dominadas por espíritos malignos, espíritos territoriais que trabalhavam naquela região. Porque desde os tempos odiernos, os reis, irmãos, como um pecado de forma hereditária, uma maldição, um pecado que veio se tornando um espírito familiar agindo naquele lugar, como forma de maldição hereditária, ele veio trabalhando naquela região. Na época de Jesus tinha uma legião naquele lugar onde espíritos malignos trabalhavam, irmão. É o mesmo lugar aonde Jesus vai começar a boa obra de Deus. Porque o Filho de Deus veio para desfazer todas as obras do diabo contra a região da Galileia, contra a minha e contra a tua vida e também contra a tua família. É esse Jesus que nós servimos. Ele veio desfazer todas as obras de Satanás contra a nossa vida. A região aonde abundou o pecado foi a mesma região aonde superabundou a graça de Deus em pessoa. A região onde os reis idolatravam, as regiões aonde se criavam porcos, foi a mesma região aonde superabundou a graça de Deus. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Com a manifestação de Jesus, aonde havia trevas, é Gênesis capítulo 1. No princípio era trevas, aí a luz de Deus começou a brilhar,
porque luz vai brilhar onde havia trevas. Aí Deus está dizendo: eu estou começando um novo Gênesis na minha e na tua vida. Eu estou começando um novo Gênesis na Galileia. Eu vou começar uma nova criação na vida daquele que me receber em seu coração. Quem estava em trevas vai receber a luz de Deus sobre a sua vida. A luz brilha nas trevas. Quem quer que eu continue, diz amém. Pode continuar, irmãos? Pode continuar? A luz brilhou nas trevas. A Galileia, irmãos, não era muito bem vista por Israel. É por isso que quando Jesus ele chama Natanael, Filipe apresenta Jesus para Natanael. Natanael vai dizer assim: pode algo de bom vir da Galileia? Porque os israelitas não viam muito bem os galileus. E desde o tempo de Irão, a Galileia foi rejeitada. Quem pode abrir o texto em 1 Reis, capítulo 9, versículo 11? A Galileia foi rejeitada desde dos tempos de Irão. Primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 1, versículo 9 até o 14. 1 Reis, capítulo 9, versículo 11 até o 14. Quem pode ler? Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. Irmãos, essa era a região da Galileia, que foi rejeitada por Irão. Por quê? Irão não gostou da aparência da Galileia. A Galileia não tinha formosura para atrair Irão. E quando Deus, ele chama Abraão, ele diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te... No hebraico, essa frase, a terra que eu te mostrarei, significa a reira. Né, pastor Fábio? Pronunciei certo? A reira. Pastor Fábio, que é especialista em hebraico. Na gematria, irmãos, a reira tem um valor numérico de 800. 800 representa o mesmo valor numérico de Israel. Deus está dizendo assim para Abraão: eu vou te mostrar a terra da promessa. Eu vou te mostrar a terra da promessa. Só que quando Abraão chega na terra da promessa, a terra da promessa não tinha aparência nem formosura. Quem pegou? Estou sentindo a unção da palavra nessa noite, irmão. Eu vou chegar lá, pastor.
A terra da promessa não tinha aparência nem formosura. Porque quando Abraão chega no lugar aonde hoje existe uma mesquita, que os muçulmanos fizeram, no monte, aonde posteriormente construíram o templo, quando Moisés chega na terra da promessa, Jerusalém não tinha sido edificada. Quando Abraão chega na terra da promessa, o templo não tinha sido construído. Israel era só um monte onde havia apenas vegetação e arbusto, gado correndo para lá e para cá, fazendo fezes. Tinha mau cheiro naquele lugar, tinha vegetação, mato naquela terra. Mas, irmão, Israel era apenas um brejo, mas era terra que tem promessa. Aleluia. Você pode ainda não ser aquilo que Deus disse que você vai ser, mas tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai ser aquilo que Deus disse que você vai ser. É por isso, irmão, que Deus começou a construir um grande edifício em você. E através de você, a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Aleluia! Você é terra em construção. Muitos olham para você e veem você num momento em que só tem mato. Fazendo uma analogia a Israel. Aí, irmão, a terra que Irão não quis, o pai quis. Porque Galiléia era a terra onde criava porcos. Aí lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia vai dizer em Isaías 53 que rejeitaram o Galileu. Mas lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o pai estava de braços abertos para receber o filho que veio de uma terra de criação de porcos. O pai está de braços abertos para receber o Galileu. A sociedade pode não abraçar, não receber o filho que entra sujo, moribundo, fedendo a porcos, mas o pai te abraça. O pai te abraça. Receba o abraço do pai aonde você estiver, porque você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Eu estou sentindo a unção de Deus sobre este lugar. Aleluia. A terra que Irão não quis, Deus vai levantar o profeta Isaías para profetizar acerca dela. Sabe por quê, irmãos? Na maioria das vezes, aquilo que Deus escolhe não tem aparência nem formosura. Porque Deus, Ele é especialista, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o teu futuro. Com Adão não deu certo, irmão. Deus permitiu que Adão começasse de cima. O primeiro Adão começou no jardim, mas no jardim ele caiu na tentação da serpente. Aí Deus levanta o segundo Adão. O segundo Adão se esvazia de si mesmo. Aí ele vai vencer a tentação do deserto, vai vencer Satanás na cruz do Calvário. Deus conhece a natureza humana. Ei, meus irmãos, não tente ultrapassar o passo a passo de Deus na sua vida. A nossa geração, ela é tentada pela fama e chegar de forma meteórica a lugares altos, mas Deus sabe que não funcionou com Adão, com o primeiro Adão. Aí Ele vai enviar o segundo Adão. Aí Filipenses 4 vai dizer: e ele se esvaziou de si mesmo, e não tendo como usurpação ser igual a Deus, ele veio, se diminuiu a estatura de servo, mas a maneira que ele se diminuía, o Pai o glorificava. A maneira que você se diminui
Na presença do Pai, o Pai te exalta na presença do Senhor. O profeta Isaías profetizou acerca da Galileia. Isaías capítulo 9, se alguém quiser ler, o horário já não nos permite mais, irmãos. Marca aí, só marca na tua Bíblia. Ou pode ler, irmãos? Isaías 9, pode ler? Isaías 9, alguém puder ler? Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante. Oh, glória, aleluia, a Galileia dos gentios. Somente até aí. Oh, glória a Deus. Se os reis da terra não te quer, o Rei dos reis te quer. Se os reis da terra não te abraça, o Rei dos reis te abraça. Galileu era conhecido naquela época como fétidos. Se existe alguém, irmão, que não quer te abraçar, o Pai te abraça, o Pai te recebe, e o Pai tem uma promessa que está correndo ao teu respeito, porque Ele te ama. Ao invés de Jesus começar em Jerusalém, Ele começou na sua casa. Jesus voltou para casa, mais uma vez nos constrangendo. Ele voltou para casa, porque toda grande obra começa primeiro dentro da nossa casa. E todo projeto de Deus, irmão, vai envolver você e a tua casa. Tem muita gente que sai para fazer missões com alguma coisa para resolver lá dentro de casa. Brigado com a esposa, brigado com os pais, brigado com os irmãos. Mas não adianta você fugir daquilo que é para você resolver. Porque se você foge dos problemas que cabe a você resolver, os problemas vão ir atrás de você. Foi assim que aconteceu com José. José foi jogado na prisão. Os irmãos de José tentaram matar José. José saiu de casa. Aí mais na frente existia uma mágoa no coração de José. Aí Deus vai enviar aquele problema, irmãos, que existia lá atrás de José, para José solucionar aquilo que cabia a ele solucionar. É por isso que Davi, depois que ele é ungido, ele vai dizer: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi está dizendo: eu quero ter comunhão com quem me persegue, eu quero ter comunhão com quem fofoca sobre mim, eu quero ter comunhão com quem fala mal de mim, eu quero ter comunhão com quem inventa calúnias acerca de mim. Se você fugir daquilo que é para você resolver, Deus vai preparar o cenário para que você tenha comunhão com aquele que te perseguir. Porque primeiro Deus quer tratar o nosso caráter. Foi isso que eu disse no início da aula. Deus quer tratar nosso caráter. Jesus, irmão, primeiro ele teve que enfrentar a rejeição dos seus. Em Lucas
capítulo 14, ele vai enfrentar a rejeição dos seus. Davi é o tipo perfeito de Cristo. E Davi enfrentou rejeição em 3 níveis. Foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelo rei e foi rejeitado por Golias. A rejeição é algo que todo profeta vai ter que enfrentar. Eu disse para você que o fator de desonra é a convivência. Jesus volta para Nazaré, ele vai pregar. Jesus tinha costume, segundo o evangelista Lucas vai dizer, de ensinar na sinagoga. Eu não posso passar além disso aqui, irmãos, por causa do horário. Jesus tinha costume de ensinar na sinagoga. Não era qualquer um que ensinava na sinagoga. Para ensinar na sinagoga tinha que ser rabino, tinha que ser conhecedor. E principal, ele tinha que ser rabino reconhecido diante dos homens, né, pastor Fábio? Nós precisamos, eu creio que daqui para frente nós vamos analisar a humanidade de Cristo, falar sobre a humanidade de Cristo. Talvez até o pastor Fábio fale na próxima aula, né, sobre a humanidade de Cristo. Cristo, ele estudou em uma escola rabínica da época, que era a escola de Hillel. Passou por Shammai também? Por Hillel e por Shammai. Glória a Deus. Aperfeiçoou cada teoria, né, com base na palavra. Então, irmão, para entrar na sinagoga, toda sinagoga tinha 3 cadeiras. A cadeira do ministrante, ou do príncipe da sinagoga. A cadeira de quem seria o ensinador do dia, do sábado. E a cadeira, que eu não vou falar para os irmãos agora, que é na outra aula que alguém vai falar dessa cadeira. Amém? Não era qualquer um que ensinava na sinagoga. Então, mais uma vez, Jesus está respaldando aquilo que ele disse no deserto, pastor Fábio. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, confirmando Deuteronômio capítulo 8. Jesus fez uso da palavra e confirmou a palavra ensinando na sinagoga. Porque uma coisa é eu subir aqui e dizer que eu amo a palavra e dormir até meio-dia, né? Ficar, ao invés de estudar a palavra, assistir futebol. Então, irmão, Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas ele estudava a Bíblia. Quando Filipenses, Jesus diz, Paulo diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele também se submeteu, irmãos, a passar pelo processo que eu e você passamos. Jesus se assentava como eu e você nos assentamos, para aprender, para interrogar e ensinar os principais dos sacerdotes, né, pastor Fábio? Verdade. O Pai. Glória a Deus, é verdade. O senhor disse em algumas aulas atrás, né, que José ensinou Jesus. Jesus aprendeu com José. Então, quem ensinava na sinagoga, irmão, tinha que ser um rabino reconhecido, né, diante dos rabinos daquela época. Por isso que Nicodemos, sendo príncipe da sinagoga, rabino, vai chamar Jesus de mestre, né, porque ele era um rabino daquela época. Jesus passou pela faculdade rabínica daquela época. Então, irmão, Jesus foi rejeitado na sua terra, em Nazaré. Segundo a história, José faleceu naquela época, que Jesus volta para casa, segundo a história. E talvez a rejeição, quem sabe a rejeição e a morte de José impulsionou Jesus para viver o novo de Deus, para pregar o evangelho em outras terras. A rejeição vai impulsionar o profeta. Jesus descobriu na sua terra que profeta não tem honra na sua casa. Mas Jesus também descobriu, irmão, nós também vamos descobrir que a desonra que o profeta enfrenta na sua casa será o preço que ele vai pagar para mais na frente Deus honrar em outras cidades. Tudo é um estágio na nossa vida. Deus vai te honrar
permanece firme, fiel na presença de Deus. Irmãos, José ensinou Jesus. José ensinou Jesus. Nós vamos aprender com todo mundo, irmão. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Dizem que Jesus era mestre por excelência. Mas se nós formos analisar a veracidade da palavra, Jesus aprendeu com José. José também era rabino. Ô glória. Mas isso aí nós vamos deixar para a próxima aula, irmãos. Eu quero passar para os irmãos e encerrar. Ouvir o Pai. O Pai tem a ensinar o seu filho. É verdade. Muitos filhos não ouvem o Pai, conforme diz o reverendo Adriano. Mas fica aí a lição, né, que Jesus também veio nos trazer. Porque ele nos constrange de todas as formas. É verdade. Aleluia. Na simplicidade, Jesus aprendeu uma profissão, né, com José. Aprendeu uma profissão com José. E depois que Jesus é rejeitado, ele vai para Cafarnaum, para nós encerrar e dar um pouco início para introduzir a próxima aula. Jesus vai para Cafarnaum, aonde ele chama, mais uma vez ele encontra com os discípulos, com André, com Pedro, Tiago e João. E ele chama mais uma vez para ser os seus discípulos. Foi a segunda vez que Jesus encontra com André, com Pedro, com Tiago e com João. Irmãos, Jesus nos chama para ser discípulos. E o interessante é que Jesus nos chamou para ser talmidim, né? E ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. A maioria das pessoas não gosta de estudar, mas gostam de ensinar, né? Dentro do original, Jesus nos mandou fazer discípulos. Como eu vou fazer um discípulo se eu não sou um discípulo, se eu não passo por um processo que um discípulo passa, né? Talmidim, irmãos, é aquele que acompanha o mestre. Talmidim é aquele que acompanha o mestre. Seguidor é aquele que coloca uma venda nos olhos e olha para frente e vai somente seguindo, olhando para frente. Talmidim é aquele que acompanha o mestre. Como eu me torno um discípulo? Tem uma regra básica. Não é apenas seguir, mas se tornar semelhante a um discípulo. O discípulo ele vai seguir o seu mestre tão de perto, irmãos, que segundo a cultura judaica, a poeira da sandália do mestre vai grudar na roupa do discípulo. Se eu sigo o mestre de perto, eu vou ser semelhante a ele. É por isso que quando Pedro chegou na fogueira, antes de Jesus ser crucificado, alguém olhou para Simão e disse: você veste que nem ele, fala que nem ele, tem o jeito que ele tem, é discípulo. Não adianta fugir do propósito de Deus. Aonde quer que você for, alguém vai ver o brilho de Deus na sua face e vão reconhecer que você é discípulo do rabino por excelência. Se eu sigo o mestre, eu serei semelhante a ele, porque eu vou comer com ele. Na Santa Ceia, você está comendo com o Mestre Jesus. Andar com ele eu vou viver com ele. Irmãos, os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos e meio. Se a gente for dividir em horas, no mínimo eles devem ter estudado 12 horas por dia. No mínimo. Multiplicando com, enquanto é luz, né? Enquanto é luz, nós trabalhamos. Trabalho enquanto é dia. Que a noite vem, não podemos fazer mais nossa obra. Multiplicando por 365 dias,
podemos dizer que os discípulos estudaram cerca de 15 mil horas. 15 mil horas de estudo. Sobre os seus pés, irmãos, vamos encerrar. Foram 15 mil horas de estudo. Você não está aqui por acaso. Deus não trouxe você até aqui, irmão, para você passar um tempo a mais da sua vida, não. Deus te trouxe até aqui porque você é discípulo. E essas horas que você passa aqui, se submetendo a aprender, a se sentar, mais na frente o Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. O Todo-Poderoso vai honrar você, vai cumprir aquilo que Ele tem na sua vida, porque não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu, e Ele nos escolheu, a Bíblia diz, para que eu vos separei para que vades e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Coloca um fundo musical, nós vamos orar para dar encerramento. Vamos orar. Você pode ser como Galileia. Muitos podem não dar crédito para você, mas você está debaixo de uma promessa que o Eterno Todo-Poderoso fez. E a promessa que Ele fez sobre a tua vida, irmãos, nós aprendemos que Ele é fiel para confirmar. Deus confirmou tudo aquilo, Jesus confirmou tudo aquilo que os profetas disseram a respeito dele. Há quem diga que as profecias duraram até João, aquele versículo que eu disse para você, mas no original, irmãos, não é que a lei e os profetas profetizaram até João, porque depois de João, Cristo é cumprimento da palavra, Jesus é cumprimento das promessas. Aleluia. Eu quero orar por você, fecha os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, muitas pessoas entraram aqui, meu Deus, na estatura da Galileia. Muitos não têm dado crédito, mas o Senhor tem promessa na vida deles. Muitos não têm acreditado, ó Pai, mas o Senhor enviou Jesus sobre esta terra para que o Senhor começasse uma grande obra. Senhor, coisa boa é começar como Jesus começou na Galileia. Meu Deus, nos ensina a valorizar o nosso início. O início naquela igrejinha pequena. O início, meu Deus, que ninguém dava crédito por nós, mas o Senhor investiu em nós. O Senhor nos preparou. O Senhor nos capacitou. Começa a capacitar o teu povo, que a tua unção, a unção da palavra, ela venha sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Pai querido, continua nos constrangendo, nos ensinando a cada culto, de segunda-feira avivada, o que é o seu discípulo. Senhor, fortalece ele, fortalece ela, para estar aqui participando dessas aulas, e aqueles que não estavam vindo, ó Pai, que o Senhor possa trazê-los em segurança, que o Senhor possa motivar os meus irmãos a vir participar deste culto de ensino da palavra. Ó Pai, vem nos avivar na tua palavra, vem nos renovar na tua palavra, Senhor, porque onde tem palavra tem unção de Deus. Aonde tem a tua palavra, o inimigo não nos confunde, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela quem nos ilumina. Aonde tem palavra tem Espírito, e aonde tem palavra tem a unção do azeite de Deus, e aonde tem palavra, meu Pai, tem o brilho da presença do Espírito Santo. Que o teu Espírito, ele possa brilhar, que a luz de Deus, que o brilho do haja de Deus, do dabar de Deus, que o poder da palavra de Deus venha resplandecer sobre a vida do meu irmão. Que a luz de Deus, ó Pai, venha resplandecer aonde havia trevas. Se havia trevas na casa dela, se havia trevas na parentela dele, que o Senhor venha resplandecer agora. Que o teu irmão, que o meu filho, o meu irmão, o teu filho, a tua filha, Pai, venha levar esta unção, a unção da palavra sobre a vida dele, e aonde ele chegar, ó Pai, que o brilho da glória, que o brilho da presença
venha impactar e demônios possam bater em retirada, porque a unção da palavra do Espírito vem acompanhar o teu filho, a tua serva, aonde quer que ele pisar, que, meu Deus, o Senhor venha o dar por direito, aonde ele pisar, meu Deus, que o Senhor venha marcar cada lugar geograficamente com a tua presença, com o teu poder, com a tua glória. Renova ele, renova ela, venha impactar, meu Deus, este lugar com a tua glória, a tua palavra, a tua presença. Mostra, meu Deus, para ele a tua glória. Meu Deus, se o rei da terra não abraça, o Senhor abraça. Se existe alguém aqui na terra, meu Deus, que não acredita, o Senhor acredita. Se existe alguém aqui na terra que não investe, o Senhor, meu Deus, investe no teu filho aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus está investindo em você, irmão. Deus está investindo na tua família. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Foram quantos anos, né? Sentado, aprendendo, e agora Deus nos deu essa oportunidade, através do pastor Renato, pastor Fábio, oportunidade de ministrarmos uma aula simples, né, irmãos? Peço aos irmãos que continuem orando pelas nossas vidas, para que Deus possa nos capacitar, para que a cada dia nós possamos ensinar a palavra para os irmãos e trazer vernáculos, os oráculos de Deus, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que aplaudam o nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? Vou pegar uma brecha aqui do pastor Carlos. Falou em questão de João, né? Que quem tem promessa também morre. Mas o interessante é que a única coisa que ocasionou a morte de João foi o fato dele ter mudado o foco da mensagem dele. João veio para preparar o caminho, mas ele saiu do foco no finalzinho do seu ministério. Pastor, tu está ficando doido? Não, eu não estou. Estou falando para você que João saiu do foco. O foco de João não era pregar a respeito de pecado. O foco de João era preparar o caminho do Messias. O foco de João não era ministrar na cidade. O foco de João era ministrar no deserto. No momento que João saiu do deserto para ministrar na cidade, contra Herodes e contra Herodias, João pôs a sua cabeça na bandeja. O que mata o pregador é ele mudar o foco da sua mensagem. Por isso eu falo para você, se Deus pôs você para ministrar sobre salvação, ministre sobre salvação. Se Deus pôs você para pregar sobre arrependimento, pregue sobre arrependimento. Não mude o foco da sua mensagem. Profeta e pregador que muda o foco da mensagem, ele se auto-suicida. Ele põe a sua cabeça na bandeja. Quer uma prova disso? Balaão. Balaão era homem que via Deus de olhos abertos. Balaão era o homem que tinha visão de olhos abertos. Então, Balaão foi comprado. Chega o rei e compra Balaão. Para quê? Profetizar contra quem? O povo de Deus, Carlos. O que acontece? Balaão se autodenomina a morte, porque ele mata o ministério dele. Deus ainda tenta mudar a circunstância na vida de Balaão. Como, pastor? A jumenta. Ainda Deus põe jumenta para mudar a trajetória da sua mensagem. Ainda Deus põe jumenta para livrar você da morte ministerial.
Só que no caso de João, João era o próprio jumento. Pastor, está ficando doido? João era jumento? Sim, ele era jumento. Êxodo capítulo de número 13, no versículo de número 11. E o filho da jumenta, quem que é? O jumento, o jumentinho, redimirá com o cordeiro. João era jumento. Aí diz assim: por todavia, se não redimir com o cordeiro, desnucará o jumento. João foi desnucado. João foi desnucado. Mas o incrível é que João ainda foi redimido pelo cordeiro. O incrível é que eu e você ainda somos redimidos pelo sangue do cordeiro. Amém? Aprenda isso para o seu ministério. Pregador que muda o foco da mensagem que Deus deu para ele, ele se autodestrói. Viu? Aqui o tempo inteiro o assunto foi João e Jesus e a Galileia. Hora nenhuma saiu do foco. As revelações vieram. O dia que o pastor Renato pregou sobre o encontro da lei e da graça, ele pregou sobre a lei e a graça. O dia que Deus me deu a oportunidade de falar sobre o nascimento de Cristo, falei sobre o nascimento de Cristo. Deus não matou a mensagem hora nenhuma. O Carlos, ele pregou a mensagem dele. Deus não matou a mensagem dele hora nenhuma. Sabe por quê? Porque manteve no foco de Deus. O que mata o pregador é ele mudar o foco da mensagem. Está entendendo? O que matou João Batista foi ele largar de pregar, a preparação do caminho para pregar sobre pecado de adultério. João não foi feito para pregar sobre pecado de adultério. João foi feito para pregar a preparação do caminho. Está entendendo? O que faz eu e você nos tornarmos grandes na presença de Deus é a atitude de não mudar o foco da mensagem que Deus nos deu. Isso nos mantém vivos. É a única coisa que não mata a promessa de Deus na sua vida. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,